Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para esse dia, eu quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha, já curte aqui, comenta, compartilha, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Seja um propagador do Evangelho, que através dessa atitude, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família tremendamente em nome do Senhor Jesus. E se através dessa mensagem o Senhor falar com você, você for impactado e assim você desejar e quiser abençoar o nosso ministério, as minhas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Ajude esse ministério, semeie nesse ministério, porque como vocês sabem, nós não recebemos para pregar aqui no YouTube, nós precisamos muito da ajuda de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, o tema da mensagem de hoje é alinhe as suas expectativas e eu oro em nome do Senhor Jesus que através dessa palavra o Espírito Santo de Deus venha trazer uma revelação para você, venha alinhar a tua visão com a visão de Cristo, o teu coração com o coração de Jesus. Amém? Gente, durante essa semana, nos meus estudos bíblicos, durante a leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo ministrou algo poderoso no meu coração e eu quero aqui através desse vídeo dividir com vocês justamente sobre esse tema. De como nós precisamos, não é somente um dever de nós, mas uma necessidade para as nossas vidas, alinhar as nossas expectativas com as expectativas de Jesus, alinhar o nosso coração com o coração de Jesus, alinhar os nossos projetos, sendo mais direto o nosso caminho ao caminho de Cristo, para que nós possamos experimentar das maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós, como a sua palavra mesmo diz, para que nós possamos experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. E antes de tudo, nós precisamos entender que a necessidade de alinharmos as nossas expectativas, ou melhor, a nossa vida com a vida de Cristo, é que independente do ambiente que você esteja, independente da situação que você estiver passando, você sempre vai estar conectado às necessidades e o querer de Cristo para você naquele momento. Você tendo uma vida alinhada com Cristo, você consegue reconhecer o mover do Espírito Santo mediante aquele processo que você está passando, mediante a decisão que você precisa tomar, mediante o projeto que você vai iniciar ou o sonho que você deseja construir. Tendo uma vida baseada ao coração de Cristo, você consegue muito facilmente organizar, desenvolver e concluir os projetos que você sonhar para a tua vida. Durante toda a palavra do Senhor, ele vem mostrando que o desejo dele sempre foi que o seu povo estivesse com as suas vidas alinhado ao propósito que ele tinha para cada um deles. Tivesse o seu coração alinhado ao seu coração, à sua vontade. E o tempo todo, no decorrer da palavra de Deus, você vai ver que ele chama o povo a uma intimidade, a um relacionamento, para que as expectativas do seu povo estivessem de acordo com as suas expectativas, porque assim o povo não iria se frustrar, porque no decorrer das nossas vidas, nós iremos passar por muitas aflições. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sempre deixou claro que a vida do cristão tem seus altos e baixos, que a vida do cristão tem as suas aflições, tem as suas provas, tem as suas batalhas, e a gente sabe que tendo um coração firmado na palavra de Deus, ou melhor dizendo, tendo um coração alinhado ao coração de Jesus, você consegue resolver esses problemas, se sobressair das perseguições, enfrentar as tempestades de uma forma muito mais leve, porque o tempo todo Deus vai trazendo direcionamentos, Deus vai dando caminhos que você precisa trilhar para você sair mais facilmente desses tempos perigosos, dessas batalhas, dessas aflições. Só que aí você vai ver que, lemos a palavra de Deus, se você observa que o povo de Israel, por exemplo, muitas das vezes não aceitou o desejo de Deus para suas vidas, não aceitou os planos, os projetos, as expectativas que Deus tinha para cada um deles. Você vai ver que muitas vezes se voltaram contra Deus, mesmo Deus mostrando que estava com eles através de sinais, de maravilhas, de prodígios, assim que aos olhos humanos era impossível de se realizar. Quantas batalhas o povo de Israel entrou e saiu vitorioso, batalhas essas que o número do povo de Israel era ínfimo comparado aos seus inimigos, mesmo assim Deus trouxe a vitória. Em alguns momentos o povo nem precisou batalhar. Na batalha em que o rei Josafá mesmo participou, o próprio Deus entrou na guerra e derrotou os seus inimigos. O povo de Israel teve N oportunidades de viver o melhor de Deus, o potencial de Deus nas suas vidas. Não porque Deus não queria que eles vivessem, mas porque eles rejeitavam o tempo todo a vontade de Deus, mesmo Deus mostrando em porções, como seria tão bom que eles vivessem com as suas vidas alinhadas ao seu coração. E no decorrer dos meus estudos, principalmente essa semana, Deus ministrou algo tremendo no meu coração. Do porquê que
O povo judeu pereceu tanto por não aceitar a pessoa de Cristo. O povo judeu era para ter vivido o máximo do amor de Deus na vinda de Jesus na terra, porque a palavra diz que Jesus ele veio para eles, para o seu povo, o povo que ele tinha escolhido desde a sua gênese. Só que aí você vai ver que o povo não reconheceu Jesus, porque no momento que Jesus veio para ter um relacionamento com o seu povo aqui na terra, você observa que naquele momento o povo estava passando por uma fase muito conturbada no âmbito social. O povo judeu estava sob uma opressão muito grande de Roma, e nesse tempo já havia profecias de que viria um libertador que trazia a libertação do seu povo. Então o povo começou a basear as suas expectativas na situação que eles estavam vivendo no momento, mesmo contrária às profecias que já haviam sido liberadas. E Deus usou alguns profetas para dar sinais de como seria o Cristo, aonde o Cristo nasceria, de onde ele viria, para que quando Jesus viesse, Deus já sabendo que a imagem que eles tinham do seu Salvador fosse comparada com a de Cristo, não iria bater, porque o povo judeu, presta atenção, estava esperando um Deus que viria com espada, um Deus que viria com poder e majestade para destruir Roma e transformar Roma em pó. Só que esse não era o propósito naquele momento de Deus para aquele povo. Essa não eram as expectativas de Deus para aquele povo. Só que por conta das aflições momentâneas que aquele povo estava passando, por conta da opressão que eles sofriam de Roma, eles começaram a alinhar as suas expectativas em um Cristo totalmente diferente do Cristo que veio para eles. A imagem do Cristo que eles tinham era de um Cristo que viria com espada, que viria com seu exército, que destruiria Roma com seu braço forte, que iria despedaçar o governo romano com força. E quando eu digo com força braçal, com poder, com majestade. E como eu disse, Deus já observando todas essas expectativas erradas sobre o Cristo, que o povo, na sua grande parte, havia determinado sobre Jesus, Deus, através de seus profetas, muito antes do nascimento do Cristo, já deu sinais, presta atenção, o Cristo vai nascer de uma virgem, vai nascer na cidade de Belém. Deus usou vários profetas, você vai ver que o profeta Miqueias, ele deu exatamente como seria o nascimento de Jesus, de onde ele viria, e aí você vai ver que o profeta Isaías traz também algumas características de como seria o Cristo. Presta atenção, Deus já estava dando sinais para aquele povo, para que as expectativas deles não estivessem baseadas nos eventos que o rodeavam naquele momento, mas sim na sua palavra, porque a palavra de Deus dava as expectativas que iria bater certamente com a imagem do Cristo que veio para eles. Só que infelizmente, por eles ter baseado as suas expectativas nos eventos que estavam sobre eles naquele momento, eles não conseguiram reconhecer a Jesus, reconhecer o Cristo. A palavra diz que Jesus veio para os seus, mas eles não reconheceram. As expectativas dos judeus eram totalmente contrárias às expectativas de Deus. As expectativas dos judeus não estavam baseadas na palavra e nas revelações que Deus já havia dito de como seria o seu filho. E por conta disso, o povo judeu não recebeu Jesus e não conseguiu aproveitar a oportunidade que eles tinham com a presença do Cristo no seu meio. E como eu disse aqui, Deus deixou sinais para que aquele povo reconhecesse o Cristo quando entrasse em contato com ele de primeira. Quando você vai ler o livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, olha o que Deus deixou para aquele povo já como um sinal, um norte para que eles reconhecessem ao Cristo, reconhecessem Jesus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então, Deus não deixou aquele povo ao nada. Não, Deus em sua palavra, através dos seus profetas, deixou sinais, pista de como seria o Cristo, onde ele nasceria, como seria o seu caráter, como seria a sua imagem. Então o povo judeu tinha de onde se basear para reconhecer o Cristo. Só que eles simplesmente ignoraram as profecias, os sinais, as características que Deus já havia revelado sobre o quem seria o Cristo e basearam as suas expectativas nas necessidades que o momento que eles viviam criaram para eles. Eles basearam as suas expectativas no momento que eles viviam, da opressão que eles estavam sobre o povo romano. Então eles falaram, não, porque nós estamos agora sobre um jugo pesado de Roma, então o Cristo virá, não mais como a palavra diz, mas virá como um guerreiro, como um Deus de espada, e vai nos libertar de Roma com força, com guerra, com violência. Só que a palavra diz que Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Deus mostrou como o Cristo viria, não teria por que ele mudar, só porque o povo estava passando por um momento de aflição, por um momento de opressão, por um momento de guerra. Não, ele continua sendo o mesmo. E quantos de nós, muitas das vezes, Deus nos dá uma direção a tomar, um caminho a trilhar, ele nos dá sinais de como devemos agir no decorrer dessa jornada, ele nos mostra qual é o propósito que ele quer para nós, ele nos mostra o final dessa caminhada, já dá sinais de como vai ser o final de todo esse percurso,
Como foi com o povo de Israel, por exemplo. Deus mostrou que no final daquele deserto que eles estavam passando, havia uma promessa, uma Canaã, uma terra farta, uma terra próspera. Então, em vez deles basearem as suas expectativas nas de Deus, de que após o deserto tem uma terra nos esperando, não, eles queriam o tempo todo já viver a promessa no meio do deserto. Já queriam receber o que eles desejavam naquele momento. Queriam que Deus se moldasse às suas vontades, e não eles à vontade de Deus. E nós vivemos a mesma coisa. Não pense você que nós somos diferente do povo de Israel, que nós somos diferente do povo de Deus. Quantas vezes na nossa vida Deus nos promete grandes coisas, Deus nos mostra promessas grandiosas que vai se realizar na nossa vida. E em vez da gente se apegar a esses sinais, em vez da gente se apegar a essa palavra que foi lançada, por conta de algumas aflições momentâneas que nós viemos passar, ou que passamos, a gente começa a moldar as nossas expectativas do cumprimento da promessa naquele momento, naquela fase da nossa história. Mesmo Deus dizendo, é só uma fase, é só uma tempestade. Continua focado na promessa. No final de tudo isso, tem isso e isso para você. Só que a gente começa a criar as nossas expectativas através das necessidades momentâneas que nós temos agora. E se a gente não alinhar as nossas expectativas com as expectativas de Jesus, se a gente não alinhar o nosso propósito, ou melhor dizendo, os nossos projetos com o propósito de Deus para nós, certamente a gente vai se frustrar muito facilmente, a gente não vai conseguir realizar aquilo que nós trilhamos para nós. E através da palavra de Deus, eu aprendo a necessidade de eu alinhar as minhas expectativas com a de Cristo, porque se eu tiver com as minhas expectativas alinhadas de Cristo, aí você pode perguntar, mas como eu faço isso? Eu já te explico. Com as vontades de Cristo, muito dificilmente eu vou me frustrar, muito dificilmente eu vou desistir, muito dificilmente eu vou ser derrotado pelas perseguições que eu sofrer. Então o que me faz sair vitorioso de qualquer aflição, batalha que eu passar, não vai ser a estratégia que eu vou criar, não. Vai ser a estratégia que Jesus trilhar para mim, para eu vencer aquela batalha. Vai ser no eu aceitar a vontade de Deus, vai ser no eu crer que aquela vontade para mim é boa. Eu alinhar essas expectativas, a expectativa de Jesus com as minhas. Não é a minha com a de Jesus, mas a dele com a minha. Entender que quando eu coloco a expectativa de Jesus sobre mim, o coração de Cristo ao meu coração alinhado, a vontade de Jesus sendo soberano sobre mim, meu querido, você pode ter certeza, você vai passar por aflição, mas você vai sair vitorioso delas. Porque a palavra de Deus diz que os planos que ele tem para nós são planos de paz. E eu entendo que através dessa palavra, Deus está dizendo que não importa qual vai ser a aflição que vai surgir, se eu acreditar que ele está comigo e ele vai me ajudar a sair dela, ele vai trazer o escape, ele vai trazer a resposta, ele vai trazer a vitória. E respondendo àquele questionamento de como eu consigo alinhar as minhas expectativas com a de Deus, o caminho que nós precisamos seguir para que o nosso coração esteja sempre conectado, que os nossos ouvidos sejam sempre sensíveis à voz do Espírito Santo e que as nossas expectativas estejam sempre ligadas às expectativas de Cristo, é em primeiro lugar confiando no que a sua palavra já diz para nós, no que a sua palavra já revela para nós, já diz ao nosso respeito de quem nós somos, do que ele é para nós. No conhecimento da palavra de Deus, Deus começa a se revelar para nós todos os dias do papel dele para cada um de nós, porque é conhecendo a palavra de Deus que eu sou liberto de todas as mentiras que o mundo me impõe, de todas as mentiras que possivelmente eu criei para mim, das inverdades que eu já determinei sobre a minha vida. Através do meu relacionamento diário com Deus, é outro passo que eu posso fazer para que as minhas expectativas sejam sempre alinhadas às de Deus e que eu venha tomar sempre a vontade dele sobre mim, que eu venha tomar sempre a direção que ele tem para mim, o caminho que ele tem para mim, que no final de tudo seja a vontade dele que prevaleça. No meu relacionamento diário com Deus, eu começo a entender todos os dias que do amanhecer até o dormir, Deus já trilhou um plano perfeito para mim. E eu acreditando nesse plano, eu vou ter um dia agradável. Ainda que nesse dia eu passe por algumas aflições, Deus dará vitória nessas aflições. Ainda que nesse dia eu passe por guerras, Deus vencerá as guerras para mim, porque aquele que começou a obra é fiel para cumprir. Se você acreditar, Deus vai realizar de forma completa os projetos dele para a tua vida, porque sempre, gente, é o projeto de Deus que vai prevalecer sobre nós. Por isso que é bom a gente estar alinhado às nossas expectativas com a de Deus, porque assim você não cansa, você não fica dando murro em ponta de faca, tomando direções diferentes à de Deus, perdendo tempo na tua vida. Ter uma vida alinhada com Deus te faz reduzir tempo. Ter uma vida alinhada com Deus não é que você vai pular etapas, mas você não fica andando em círculo como o povo de Israel ficou por 40 anos. Era um caminho reto que eles tinham que trilhar, mas pela desobediência, por não ter o seu coração alinhado ao coração de Deus, a sua vontade alinhada à vontade de Deus, eles ficaram andando em círculo e passaram muito tempo
Tempo esse que eles podiam já estar vivendo na promessa. E às vezes nós somos assim, ficamos andando em ciclo, perdendo tempo, em vez de já estarmos vivendo o sonho, o projeto, a promessa de Deus para nós perdemos tempo por estar querendo viver a nossa vontade, o nosso querer, as nossas expectativas, mas Deus está dizendo, não é as tuas expectativas, não é a tua vontade, não é o teu querer, é o que eu tenho para você, são os meus projetos, meus sonhos. E se você alinhar o teu coração ao meu querido, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade, você vai ver as coisas fluindo na tua vida. Por isso que Deus hoje está dizendo para nós, alinha o teu coração ao meu, alinha as tuas expectativas às minhas. Se você até agora tentou trilhar o teu caminho, Deus está dizendo hoje, não, para agora e começa a colocar o teu coração alinhado à minha palavra, ao meu querer. Busque mais de mim, que eu vou te revelar qual direção você tem que tomar. Deus tem resposta para cada um dos caminhos que nós precisamos trilhar. Seja qual for o passo que você for dar, consulte a Deus, alinhe essa vontade. Há uma história que Deus trilhou para você já. Não pense em você que Deus te colocou nesse mundo, te lançou ao nada. Não, Deus trilhou uma história para você. Já há uma história de vitórias para tua vida. Mas você só vai viver essa história de vitória se você alinhar o teu coração com o coração de Deus. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que você vai precisar investir nesse alinhamento. Não pense você que vai ser fácil. Para que você estabeleça um alinhamento com Deus, para que você estabeleça uma conexão com o Senhor, você precisa dedicar tempo de relacionamento com Deus. Não pense você que Deus, ele se alinha com pessoas que não estão nem aí para sua obra, não estão nem aí para sua vontade, não estão nem aí para sua palavra, para ter um relacionamento com ele. Deus é Deus de compromisso com quem tem compromisso. Deus é Deus de responsabilidade com quem é responsável. Se você está nem aí com as coisas de Deus, então infelizmente Deus também não terá compromisso com você. E aí você vai cada vez mais se frustrar, não vai viver as promessas que Deus tem para você. Você não vai alcançar tudo aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Você não vai viver o melhor que a terra pode te proporcionar. Você não vai viver. Tem muita gente que se engana que para viver uma vida de comunhão com Deus, para viver os projetos, os propósitos de Deus, que é fácil. Eu já te digo, não é fácil. É prazeroso, vai ser bom, mas já te digo, não é fácil. Você vai ter que investir em oração, em investir em relacionamento, em intimidade, em leitura, em busca em sua palavra. Mas eu te digo uma coisa, quando o teu coração estiver alinhado ao coração de Deus, meu querido, nada te para, nada te segura. Você vai voar, como a palavra diz, como as águias. Você vai correr e não vai se cansar. E você vai ver tudo aquilo que você trilhar, se estiver alinhado à vontade de Deus, explodir em sucesso. Porque é isso que Deus tem para nós. Quando a gente está com o nosso coração alinhado a Ele, com as nossas expectativas, a gente facilmente não se frustra, facilmente não irá se frustrar. Porque se o povo de Israel estivesse alinhado às expectativas de Deus, alinhado ao querer de Deus, alinhado ao que Deus já tinha liberado sobre como seria o Cristo, eles não tinham sofrido tanto, não tinham rejeitado a Jesus, porque eles rejeitaram, porque as expectativas que eles tinham estavam totalmente contrárias àquelas que Deus já tinha dito e relacionado à imagem e à pessoa de Cristo. E o mais louco é que Deus tinha dado já para eles direções. Deus já tinha dado para eles uma base, descrições, tópicos de como seria o Cristo. Era só eles comparar o que a palavra dizia com a imagem do Cristo que estava com eles. Ia bater. Só que infelizmente eles descartaram tudo aquilo que Deus já havia falado do Cristo e construíram uma imagem do Cristo baseado nas necessidades que eles estavam passando momentaneamente naquele tempo, sob o jugo e a opressão de Roma. E aí, por conta disso, eles não reconheceram o Cristo e não viveram tudo que Jesus poderia oferecer para cada um deles. Não porque Jesus não quis, mas porque eles rejeitaram. Porque a palavra diz, através do profeta Isaías, que a pedra que eles rejeitaram, você vai ver que ele está demonstrando que o povo não aceitou Jesus. E isso nós sabemos claramente. Do quão rejeitado Jesus veio, a sua palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, os seus o rejeitaram. E isso é muito triste, porque tudo aquilo que a maior parte dos gentios viveram estava reservado para os judeus, estava reservado para o povo dele, para aquele a quem ele tinha sido enviado, mas por aquele povo rejeitar. Ter uma imagem de Cristo baseado em uma necessidade momentânea fez com que eles não vivessem todo o propósito e a vontade de Deus para eles naquele momento. Por isso que é muito perigoso. Nós temos expectativas criadas por conta de momentos e aflições que nós passamos, sendo que Deus já tem toda uma história trilhada para nós. E só basta que a gente se alinhe à vontade dele, ao propósito dele, às expectativas dele. E aí você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai ver
em todos os momentos que a vontade de Deus é a melhor para você, a melhor direção a tomar, o melhor caminho a seguir. Então hoje, alinhe o teu coração com o coração de Deus. Hoje, diga pro Senhor Jesus: Pai, eu quero parar de viver as minhas vontades, parar de trilhar as minhas expectativas, eu quero viver as tuas para mim, porque o Senhor já trilhou uma história de vitórias para mim, já trilhou uma história de sucesso para mim, e eu quero viver essa história. Então, se até agora eu tenho me frustrado, eu tenho te rejeitado o teu plano, o teu projeto para mim, hoje eu quero me entregar pro Senhor. Então, em cada passo que eu for dar, eu quero tomar as tuas decisões, eu quero seguir o teu caminho. Então me ensine, me ajude. Hoje se entrega ao Senhor, faça essa oração para Deus: Pai, eu quero alinhar as minhas vontades às tuas. Eu não quero te rejeitar quando o Senhor vier falar comigo, eu não quero rejeitar quando o Senhor vier trazer a resposta que eu preciso. Eu quero estar sensível, os meus ouvidos sensíveis ao Senhor. E eu tenho certeza que se você fizer isso, meu querido, você vai ver que a tua vida vai começar a fluir de uma forma muito melhor. Os teus caminhos vão começar a se endireitar. Você vai ver os seus projetos começar novamente a fluir. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita para você. Não vai te livrar da tempestade, não vai te livrar das aflições. Mas ainda que venha a tempestade, Deus vai te lembrar que existe um sol brilhando depois dela. E que daqui a pouco você vai ver esse sol brilhando. A água está balançando. Deus está dizendo: balança, mas o barco não vai afundar porque eu estou contigo. Então é certeza de que a gente vai sobressair com vitórias de todas as aflições que a gente passar na nossa vida. O sucesso de um vencedor em Cristo Jesus é o alinhamento do seu coração com o de Cristo. Quantos homens na palavra de Deus, profetas, quantas pessoas fizeram obras extraordinárias. Você vai ver, através da palavra de Deus, os apóstolos fazendo milagres extraordinários. Homens de Deus fazendo sinais e prodígios assim, que você fala assim: meu Deus, como é possível isso? E você pode apenas olhar para eles e falar assim: não, mas eu não consigo fazer isso. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que esses homens viveram, experimentaram, fizeram, Deus tem para cada um de nós. Deus tem liberado para cada um de nós. O que falta para que a gente viva isso é alinhar as nossas expectativas, o nosso coração, a nossa vontade de Cristo. Deus tem dessa porção para você. Deus tem dessa porção para cada um de nós. Não foi apenas para esses homens que Deus trilhou tudo isso, mas para nós também. A promessa de vivermos coisas extraordinárias com Deus é real, querido. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, que se nós crêssemos e aceitar a sua palavra, o seu mandamento, nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então você imagina, se Jesus fez muito mais do que os apóstolos, muito mais do que os profetas, agora imagine nós recebendo essa palavra, que nós faríamos muito mais do que ele fez. É estrondoso demais o que Deus tem para cada um de nós. Só que quando você vai ler essa palavra, a primeira frase que Deus dá para nós, que Deus revela para nós, para que a gente possa receber as demais, é: não se turbe o vosso coração. Se você ler o capítulo 14 de João, tá lá assim: não se turbe o vosso coração, porque ele entende que se o nosso coração estiver alinhado à sua vontade, se o nosso coração estiver queimando pela vontade de Deus em nós, meu querido, você vai fazer coisas extraordinárias. Você vai viver o extraordinário de Deus aqui na terra. Se o teu coração estiver alinhado ao coração de Deus, se as expectativas que estiver no teu coração queimar igual às expectativas de Deus, for semelhante, nada te para. Você vai viver como esses homens viveram. Você vai fazer coisas como esses apóstolos fizeram, como os apóstolos de Jesus fizeram, como os profetas de Deus no Velho Testamento fizeram. O que falta para nós é simplesmente alinhar o nosso coração ao coração de Cristo. Entenda uma coisa: o coração de Deus queima para que nós venhamos viver tudo aquilo que esses grandes homens da fé viveram. É isso que ele quer para nós, para todos nós. Mas só precisa que nós venhamos alinhar a nossa vida, alinhar o nosso coração, alinhar as nossas expectativas. Não permita que o teu coração se turbe. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ele está dizendo: ó, não aceite tudo aquilo que o mundo venha trazer para você, não aceite as contaminações, não se conforme com tudo aquilo que o mundo tenta impor sobre você. Quando você lê Romanos 12:2, a palavra diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque se você se deixasse contaminar por este mundo, não tem como a vontade de Deus, o propósito de Deus, as expectativas de Deus se cumprir na tua vida. Porque você vai estar rejeitando tudo isso para viver a vontade do mundo, a tua vontade, a vontade da tua carne. Mas Deus quer que nós venhamos viver a vontade do seu Espírito. Deus quer que o nosso Espírito esteja alinhado ao dele, que nós venhamos sempre escolher o querer dele para nós, que o nosso coração esteja queimando como dele, pelo seu reino, pelas coisas do reino, pelas coisas do céu. E aí você vai viver o extraordinário de Deus. Por isso que para essa geração a palavra é: alinhe
o seu coração, alinhe as tuas expectativas com a de Deus, para que você possa viver, para que Deus possa te usar como homem e mulher dele nessa geração, para fazer coisas extraordinárias no teu meio, na tua casa, na tua família, na tua parentela, entre os teus amigos, por onde quer que você passe, Deus quer manifestar a glória dele através da tua vida. Não tem como Deus se manifestar se você não estiver alinhado a ele. Esses homens de fé da palavra de Deus só revelaram o poder e a majestade de Deus porque estavam com suas vidas alinhadas a Deus. Esse é o segredo. Alinhamento. Essa é a palavra. Alinhamento. Vamos alinhar o nosso coração com o de Cristo, as nossas vontades com a vontade de Cristo, o nosso desejar com o desejo de Cristo para nós. E aí você vai ver coisas extraordinárias sendo feitas através da tua vida. Você vai experimentar de coisas extraordinárias, vai viver coisas extraordinárias. E aí ninguém te para, desafios não te param, turbulências, tempestades, guerras não te param mais, porque você vai estar alinhado à vontade de Deus. E quem está alinhado à vontade de Deus não para. Amém? Eu oro para que essa mensagem seja como uma semente fértil e venha dar muitos frutos na tua vida. Deus quer que você viva o melhor dele aqui na terra, mas para isso é preciso que nós venhamos nos alinhar. Deus quer que você seja reflexo da majestade dele aqui na terra, mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar com a nossa vida alinhada a dele, o coração alinhado a dele, o coração queimando pelo reino como o coração dele queima. Amém? E é isso, que esse vídeo venha edificar a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.